Olá a todos! Nós vamos apresentar agora o nosso trabalho sobre algumas doenças do enovelamento de proteínas. Eu sou a Eduarda, tem também as minhas colegas Giovana, Larissa e Maria, que apresentarão o trabalho em sequência. Primeiramente, as proteínas são de extrema importância para os seres vivos, e elas são uma das macromoléculas que compõem esse conjunto essencial à vida. Entre eles estão os carboidratos, as proteínas, os lipídios e os ácidos nucleicos. Bom, elas desempenham as mais variadas funções no nosso organismo. São elas: estrutural, com a parte de colágeno e queratina, proteção, com a formação dos anticorpos, transporte através da hemoglobina, movimentação, na parte de contração muscular de actina e miosina, reserva de albumina e caseína, e catálise, formando também as enzimas celulares. Na sua forma mais mínima, as proteínas são sequências de aminoácidos ligados em um heteropolímero linear. No entanto, para que elas não ocupem muito volume devido à sua linearidade, existem 4 níveis de complexidade crescente que diminuem sua densidade volumétrica. São elas: a estrutura primária, estrutura secundária, terciária e quaternária. Mas a pergunta que fica é: como ocorre esse enovelamento e como essas proteínas acabam nessa estrutura? Bom, o dobramento de proteínas é um processo químico e espontâneo que permite a elas assumir o seu papel funcional. Primeiramente, a estrutura primária, como mostrado anteriormente, realiza o primeiro dobramento, que é guiado basicamente pela afinidade química dos radicais, e realiza pontes de hidrogênio. Além disso, a união de 2 aminoácidos cisteína podem dar origem a ligações de sulfeto. Desse modo, elas viram uma estrutura secundária que, por sua vez, ainda podem assumir 2 formas, que são ela a alfa-hélice, mostrada acima, e as folhas beta, mostrada abaixo. A partir desse momento, a união de diferentes alfa-hélices e folhas beta dão origem à estrutura terciária. Essa estrutura descreve a forma tridimensional final de uma cadeia polipeptídica. Na imagem, é possível observar alguns tipos de organização de estruturas terciárias. A última parte é a união de várias estruturas terciárias para formar uma estrutura quaternária. Essa parte é controlada por forças de Van der Waals, uma vez que as estruturas terciárias começam a se conectar de modo a diminuir ao máximo as tensões entrópicas. Assim, as partes hidrofóbicas das cadeias das proteínas migram para o interior e as hidrofílicas para o exterior, uma vez que o meio celular é polar. Mas como tudo no mundo tende ao caos e o processo de formação de proteínas acontece de modo aleatório, podemos imaginar que muitas coisas podem dar errado nesse meio, apesar de termos mecanismos internos de reparo, como por exemplo as chaperonas. A seguir, então, veremos as doenças causadas pelos problemas de enovelamento de proteínas. Você sabia que a diabetes mellitus tipo 2 também está relacionada ao enovelamento de proteínas? Essa doença, como a diabetes em geral, é caracterizada pelo excesso crônico de açúcar no sangue. Esse excesso de açúcar pode desencadear uma série de complicações, como infarto, perda de visão, AVCs, comprometimento da oxigenação, falência renal, neuropatia periférica e também possíveis amputações. No diabetes tipo 2, o organismo produz insulina, mas ela não exerce a função adequada. Isso acontece por 2 situações. Na primeira, as células beta produzem insulina, mas não é o suficiente para baixar o açúcar elevado no sangue e produzir energia. Na segunda, em uma condição chamada de resistência à insulina, as células do corpo não funcionam corretamente, por isso não conseguem captar a insulina e manter a glicose controlada. A diabetes mellitus tipo 2 pode estar relacionada ao estilo de vida ruim, mas também está intimamente relacionada à predisposição genética. Mas como esse processo de entrada de glicose é impedido, gerando o acúmulo no sangue? Primeiramente, devemos analisar como é a via normal de entrada de glicose na célula. Utilizaremos as animações do vídeo disponível no YouTube Diabetes, do canal Academia de Ciência. A glicose proveniente da alimentação, por meio do sangue, chega ao pâncreas, e lá se associa às células beta do pâncreas, o que gera a liberação da insulina. Essa insulina liberada, mais a glicose e a gordura já presente no sangue, vão para os tecidos, e é dentro da célula que ocorre o metabolismo dessas substâncias. Vamos conhecer agora as proteínas envolvidas nesse processo. GLUT4
a receptora da glicose. KPN10, a decompositora das gorduras. ENPP1, a receptora da insulina. E, por fim, a IRS, que faz a fosforilação da insulina. No processo normal e ideal, a ENPP1 deixa entrar a insulina, que é recebida pela IRS e fosforilada, para ser usada pela GLUT4 para permitir a entrada da glicose. Vamos pontuar 4 exemplos de vias em que o funcionamento proteico é comprometido. Situação 1. Quando há alteração de KPN10 ou excesso de gordura no sangue. Ocorre um grande acúmulo de gordura que, não metabolizada, se oxida, envolvendo as células e obstruindo assim os receptores celulares, como a ENPP1 e a GLUT4. Dessa forma, a glicose e a insulina são impedidas de entrar na célula. Situação 2. Quando há mutação no gene da proteína IRS, gerando uma proteína defeituosa que, por não estar na sua conformação adequada, não consegue fosforilar a insulina, gerando acúmulo de glicose no sangue. Situação 3. Quando ocorre uma mutação no receptor da insulina ENPP1. Essa proteína não consegue se abrir para permitir a passagem da insulina, aumentando a concentração de glicose e insulina no sangue. Situação 4. Quando há mutação no receptor GLUT4, a glicose não consegue ser transportada para o interior, gerando hiperglicemia constante. Encefalopatias espongiformes. Você certamente já deve ter ouvido falar na doença da vaca louca, mas você sabia que ela está relacionada ao mau enovelamento das proteínas? Bom, vamos começar levantando um breve histórico sobre as doenças denominadas encefalopatias espongiformes, dentre as quais encontra-se a doença da vaca louca. Desde o início do século XX, muitos pesquisadores tentavam investigar as causas das doenças que deixavam o cérebro de seres humanos e de alguns animais com um aspecto espongiforme, mas sempre falhavam. O que nenhum deles conseguiu foi perceber que o agente infeccioso dessas doenças não se tratava nem de vírus, nem de bactérias, nem de protozoários e nem de nenhum outro agente patológico já conhecido na época, mas sim de proteínas. Só na década de 1960, Stanley Prusiner, este cara da foto, conseguiu desvendar o mistério e descobrir a existência de proteínas infecciosas, as quais ele denominou prions. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1997 por conta de sua descoberta. A partir daí, iniciaram-se muitos estudos sobre o funcionamento dos prions. Descobriu-se que os prions são proteínas que estão presentes na membrana plasmática de neurônios de seres humanos e de alguns animais. Em indivíduos saudáveis, os prions não provocam nenhum mal, e assim são chamados de prions celulares, mas a sua função normal ainda é um mistério para os cientistas. O problema acontece quando os prions celulares se tornam prions infecciosos, denominados de prions scrappies, dando início às doenças encefalopatias espongiformes. Mas como acontece a transformação dos prions celulares em prions scrappies? É aí que entra o enovelamento das proteínas. Foi descoberto que as proteínas que formam os prions celulares, que são os normais, possuem sua estrutura formada por alfa-hélices, que é um tipo de estrutura secundária de proteínas. Por motivos que ainda não são muito bem conhecidos, as alfa-hélices sofrem modificações em seu enovelamento e formam folhas betas, que são outro tipo de estrutura secundária de proteínas. Diferentemente de outras doenças, o problema não está na formação inicial das proteínas, que acontece nos ribossomos do retículo endoplasmático e do citoplasma, mas sim algum fator que desencadeia esta modificação estrutural nas proteínas na forma em que elas se enovelam. Quando os prions scrappies são formados, eles se tornam resistentes às proteases, sendo impossível a sua destruição. Além disso, eles conseguem estimular proteínas normais, prions celulares, que estão à sua volta a mudarem também de conformação de enovelamento e a se tornarem prions infecciosos. A deterioração do cérebro acontece porque os prions scrappies deixam buracos no tecido nervoso, como pode-se perceber na imagem à direita, deixando o cérebro com um aspecto espongiforme, daí o nome encefalopatias espongiformes. Os sintomas dessas doenças envolvem comportamentos incomuns, problemas de postura, equilíbrio e coordenação, perda de capacidade cognitiva, entre outros, levando os indivíduos doentes à morte. Mal de Parkinson e mal de Alzheimer são doenças relacionadas ao mau enovelamento de proteínas. São doenças amiloidogênicas, que se caracterizam pela presença de agregados formados por proteínas alteradas ou fragmentos proteicos que podem se acumular no cérebro, sendo, portanto, neurodegenerativas. Elas ocorrem, sobretudo, em pessoas idosas. O mal de Parkinson é uma doença progressiva, que afeta principalmente o cérebro, sendo caracterizada por tremores, dificuldades para se movimentar e prejuízos da coordenação motora. Mas como que ela ocorre? No cérebro existe uma proteína muito abundante, chamada de alfa-sinucleína. Normalmente, ela é encontrada dentro da superfície da membrana que envolve o corpo celular dos neurônios e nos terminais pré-sinápticos.
Entretanto, no cérebro de muitas pessoas com a doença de Parkinson, essas proteínas alfa-sinucleínas são dobradas incorretamente e acabam formando agregados circulares, os chamados corpos de Levy. As causas para a formação desses corpos de Levy ainda são incertas, mas quanto mais desses grupos, maiores os riscos de degeneração dos neurônios. O Parkinson ocorre quando as células nervosas do cérebro que produzem dopamina são destruídas lenta e progressivamente. Esse neurotransmissor é essencial para ajudar a controlar os movimentos musculares. Sem a dopamina, as células nervosas dessa parte do cérebro não podem enviar mensagens corretamente e são desgastadas. Isso leva à perda da função muscular, cujo dano só piora com o tempo. Mal de Alzheimer. A doença de Alzheimer é caracterizada pela perda da memória, alterações bruscas no humor, perda de pertences, dificuldades de completar tarefas simples, confusões no espaço-tempo, dificuldades de comunicação, baixo discernimento e alterações de visão. Todas essas alterações advêm de mudanças no cérebro da pessoa doente, envolvendo, sobretudo, a deposição de peptídeos beta-amiloide entre os neurônios, as chamadas placas senis. Esse peptídeo beta-amiloide é derivado de uma proteína transmembrana chamada de proteína precursora de amiloide, APP, que é encontrada na maioria dos tecidos humanos. Quando a APP é cortada por certas proteases, as secretases beta e gama, o peptídeo beta-amiloide é liberado, o que desencadeia o processo de formação das fibras. Esses peptídeos são ricos em aminoácidos apolares, ou seja, hidrofóbicos, os quais ficam confortavelmente estáveis quando em contato com a membrana celular lipídica. Entretanto, quando clivados pelas proteases e liberados para o meio extracelular, ficam instáveis, pois o meio em que se encontram contém água. Assim, para tentar se estabilizar, começam a formar agregados com outras substâncias presentes no meio, o que geram as fibras amiloides. Os neurônios ficam com dificuldades de se comunicarem pelo acúmulo dessas placas senis. Com o passar do tempo e avanço da doença, as placas ocupam todo o cérebro do paciente, causando a morte das células neuronais e a atrofia cerebral. Os depósitos dessas fibras amiloides parecem ser a causa primária da doença de Alzheimer, mas um segundo tipo de agregado do tipo amiloide, envolvendo a proteína tau, também ocorre intracelularmente nos neurônios, em pessoas com a doença de Alzheimer. A proteína tau participa da organização do esqueleto celular dos neurônios. Os emaranhados de proteína tau também resultam da agregação dessa proteína, que se torna hiperfosforilada. Acredita-se que a hiperfosforilação da tau aconteça porque o beta-amiloide desregula algumas vias de sinalização nas células afetadas pelo acúmulo de fibras. Ao formar emaranhados, a proteína tau não pode mais participar da organização do citoesqueleto, o que prejudica a estrutura das células. Outra doença relacionada ao enovelamento de proteínas é a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA, provocada pela degeneração progressiva de neurônios motores superiores e inferiores no cérebro e na medula espinhal. É uma condição neurodegenerativa progressiva rara que provoca paralisia motora irreversível e limitante. Mas quais são os sintomas apresentados por um portador de ELA? A ELA começa lentamente, com pequenas microcãibras musculares que vão ganhando maior frequência e intensidade, associadas a sintomas de fraqueza progressiva nas mãos, pernas, ombros e pescoço. Como é o tratamento dessa doença? Infelizmente, não existe evidência de tratamento que leve à cura da doença de fato, apenas paliativos que melhorem a qualidade de vida do portador. Você deve, então, estar se perguntando como essa doença surge. Os motivos da morte neuronal ainda não estão completamente claros, e essa é a razão que torna a ELA uma doença tão difícil de ser tratada. A ELA afeta cerca de 2 a cada 100 mil pessoas no mundo inteiro. Dessas, cerca de 90% tem a doença originada de súbito, sem causa aparente, e os outros 10% dos casos são hereditários. No caso da ELA relacionada à hereditariedade, a causa é uma alteração dos genes chamada de mutação, tendo em vista que o DNA é a receita para a produção de uma proteína. Quando ocorre algum tipo de mutação no DNA, essa receita se altera, podendo ocasionar uma alteração na proteína resultante. Ela, por sua vez, envolve vários genes com várias alterações possíveis que podem impactar de forma diversa sobre os neurônios motores, dificultando a identificação das causas exatas. O primeiro gene a ser identificado é o que codifica uma enzima de cobre-zinco superóxido dismutase,
a SOD1. Esta proteína é uma enzima que normalmente protege as células contra os subprodutos prejudiciais dos processos celulares, mas na ELA, a SOD1 defeituosa parece perder a sua função protetora, apresentando uma nova característica tóxica. Nesses casos específicos de ELA, mutações conhecidas na enzima SOD1 fazem uma alteração no enovelamento dessa proteína, criando aglomerados temporários de 3 moléculas, chamado de trímero. Esse trímero é altamente tóxico para os neurônios motores, o que leva à morte dessas células, visto que influencia no metabolismo energético e de produção de proteínas. Outra doença relacionada ao enovelamento das proteínas é a doença de Huntington. Essa doença foi descoberta em 1872 pelo médico americano George Huntington, de onde o nome da doença veio. A doença de Huntington é uma doença herdada geneticamente e é uma doença progressiva. Ela se inicia por conta de uma mutação no gene que codifica a proteína denominada de huntingtina, uma proteína encontrada principalmente no citoplasma das células do sistema nervoso central. É uma proteína que exerce papel importante na sobrevivência dessas células, pois controla vias de transporte, de apoptose, de secreção e entre outros processos. A mutação no gene faz com que seja construída uma forma alterada da proteína huntingtina, a qual possui níveis de resíduos de aminoácido glutamina muito mais elevados no terminal amínico do que a normal. Esse aumento nos níveis de resíduos de aminoácido glutamina provoca modificações estruturais no correto enovelamento da proteína. Como pode-se perceber nesta imagem, o aumento do número de repetições CAG, que irá formar o aminoácido glutamina, modifica o enovelamento da proteína. Este mau enovelamento causa a morte celular dos neurônios. A morte celular afeta as células do sistema nervoso central na região do cérebro denominada de gânglios da base. Ainda não é bem conhecido o mecanismo exato de morte celular, mas cientistas supõem que pode ser por conta da perda da função normal da proteína huntingtina, que é essencial para a sobrevivência celular, ou porque a proteína mutada é tóxica. Os danos dessa doença afetam as capacidades motoras, cognitivas e psiquiátricas, levando o paciente à morte.